Olá, estamos ao vivo novamente aqui na Roda da Prensa, hoje com uma segunda rodada de entrevistas, já que as nossas lives aí estão ganhando espaço nas noites aqui nas redes sociais. Durante a pandemia, você vai encontrar a gente todos os dias aqui às 7 horas. Nem sempre teremos 2 convidados, nem sempre serão 2 lives, então cada dia aí a nossa programação vai se alterando e a gente comunica vocês que acompanham a gente aqui pela Prensa de Babel, aqui nas redes sociais, lembrando que ao final da entrevista todo o conteúdo vai estar no nosso canal do YouTube. Hoje, como eu havia comentado na live anterior, nós estamos recebendo os médicos Yuri Pascoal e Lucas Maia e vamos conversar aí sobre os desafios do enfrentamento ao Covid-19. Para a gente não perder tempo, já que a gente teve um atraso aí por conta de problemas técnicos, vamos começar a conversar com os dois hoje, né? Vamos começar aí com o Yuri Pascoal. Boa noite, Yuri. Seja bem-vindo aqui à Roda da Prensa. Boa noite, Camila. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fernanda. Tudo em paz com vocês? Resistindo aí à quarentena? Bravamente. Seja bem-vindo aí também o Dr. Lucas, conversa com a gente. Pra gente não perder tempo, o Dr. Lucas já diz boa noite aí. E eu já vou para a primeira pergunta, Fernanda, Vitor, quem vai começar? Bom, eu posso começar. Doutor Yuri, né? O senhor foi secretário de saúde aqui de Búzios durante um período. Como é que o senhor está vendo aqui as ações que estão sendo tomadas na cidade para proteger a população dessa pandemia? Bom, em primeiro lugar, dar uma boa noite a todos, né? Que estão aí nos ouvindo, que estão parando para ver o nosso programa. Olha, eu vou te dizer uma coisa assim, com muita propriedade. Eu entendo que esse desafio do Covid ele é um desafio muito sério e muito importante, que pode gerar consequências catastróficas para a nação. Então, nos andares superiores aí da política, há muita discordância, muita briga, muita política a respeito disso daí. Então, eu acho que como eu não estou no governo, como eu não estou vendo as ações que eles estão fazendo ou que eles estão trabalhando, eu não posso julgar e nem falar estando de fora, né? Não estando aí dentro do governo, porque já estive aí dentro e sei o quanto é difícil. A princípio, pelo que eu vejo, eles estão fazendo, sim, um bom trabalho, estão contendo a epidemia no município, estão dando o suporte, a orientação para a população. Então, pelo menos, esse básico, esse cuidado que tem que ser feito, está sendo feito. Se você me perguntar se eu faria algo mais, sim, eu faria algo mais. Eu sempre tenho uma característica bem agressiva nas minhas condutas, como médico e como secretário que estive aí na pasta, à frente da pasta. Então, eu tentaria fazer uma massificação dos testes para a gente tentar ver e coibir os focos de infecção e de propagação da infecção. E tomaria algumas outras medidas no sentido de apertar ainda mais a chegada e a saída de pessoas do nosso município, no sentido de você poder ter uma maior pesquisa, não é a palavra correta, mas você ter uma maior sequência desses pacientes. Então, nós estamos vendo aí muitos casos de reinfecção pelo Covid. Hoje mesmo eu vi uma modelo internacional que já está com 6 semanas com o Covid e até agora também não negativou. Então, eu prepararia esse acompanhamento, esse follow-up dos pacientes com Covid também é muito importante, porque muitas vezes você acha que esse paciente já negativou e ele continua sendo um veículo transmissor
da virose. Então, doutor Yuri, a gente já está... O governo tem feito aí um bom trabalho, seria aliviando da minha parte falar o contrário, mas eu adotaria medidas mais ostensivas, medidas mais agressivas, como na Finlândia, que é o primeiro lugar que se teve a cura definitiva mesmo do Covid. Por quê? Porque realmente eles foram sérios e foram agressivos no controle da epidemia, ou da pandemia, né? Yuri, a gente, na verdade, assim... Não estou te ouvindo. Não está conseguindo me ouvir? Alguém está com problema para me ouvir? Então passa para a próxima. Yuri, eu queria continuar nos métodos mais agressivos para conter o avanço do Covid-19. Você falou da Finlândia, mas na Itália também, uma pequena cidade do interior da Itália conseguiu também, mesmo com todo o problema que a Itália passou, a conter o vírus justamente por medidas muito rígidas de isolamento social, higienização das ruas, controle de entrada e saída. Já se discute não só em Búzios, mas também no restante da região dos lagos inteira, a flexibilização do comércio e reabertura, dando sempre a questão da economia. O que você, como médico, como alguém que da ciência, teria a dizer sobre isso? Porque eu acho que a gente tem que saber, a discussão ficou muito abre ou fecha, o que a gente poderia fazer agora? Vitor, a minha opinião é a opinião de manter o rigor para poder controlar essa pandemia. Em todos os lugares onde foi afrouxado antes do tempo, virou caos. Inclusive Estados Unidos, que é uma megapotência, número 1 no mundo em saúde, tentou afrouxar as medidas, não tratou essa infecção como ela deveria ser e viu o que está acontecendo lá, mais de 1 milhão já de infectados. Então, no meu entendimento, ainda não é o momento, porque se nós formos analisar, a gente vai ver que a cada 3 dias a gente tem aí um aumento de quase 50% no número dos casos. Então, são casos ainda muito altos. Eu acho que é muito recente e a gente tem muito pouco aqui no Brasil ainda. Alô. Estamos ouvindo. Alô? A gente está te ouvindo, Yuri. Você estava conseguindo ouvir a gente? Fernando ou Vitor, vamos conversar também com o Dr. Lucas, que está aqui com a gente. Doutor Lucas, a gente podia aproveitar, então, a sua presença também para falar um pouco do Hospital de Búzios, né? Que montou lá alguns leitos e tal, mas a gente se lembra que na gestão de vocês a gente ia ter uma UTI, né? Com 10 leitos, não era isso? Que estava sendo combinado com o governo do estado, não tinha um convênio, algo assim para acontecer nesse sentido? Boa noite a todos. Sim, na gestão do doutor Yuri, na frente da pasta, ele com os apoios que ele tinha, com os contatos que ele tinha no governo do estado, ele conseguiu uma verba para poder nós aumentarmos o hospital. E, além disso, nós estávamos planejando também montar aqui uma grande parte, né, de uma centro de hemodiálise no município, através da Secretaria de Saúde de Búzios com o governo do estado. Ia ter 10 leitos de UTI, entendeu? Nós tínhamos até a planta, tudo na mão, já todo o projeto. Mas, quando nós saímos do governo, acho que deu uma paralisada nisso aí. Doutor Lucas, e hoje o senhor vê que esses leitos com respiradores que foram montados agora para o enfrentamento do Covid, eles não são propriamente equipados de forma a atender de fato esses pacientes que podem vir a ser agravados, e algumas pessoas falam, inclusive, que pessoas em casos mais graves poderão entrar lá na regulação do Estado e não serem atendidos aqui em Búzios. Isso é uma realidade? Isso é possível? Olha, Camila, tem tempo que eu não trabalho aqui em Búzios,
Mas a última vez que trabalhei, eles montaram uma ala só de Covid. Não posso ser leviano de falar que não foi. E estava muito bem estruturado. A parte de Covid, eles aumentaram os leitos de UTI com toda a aparelhagem. Só que nenhuma cidade pequena, não só Búzios, como várias outras do interior do estado, dependendo da quantidade de isolamento que fez, da quantidade de casos, da quantidade de idosos, porque isso gira muito, Camila, em pacientes que são idosos, que têm diabetes, hipertensão, que têm esse tipo de doença. Esses pacientes, sim, é que vão precisar dessas vagas, entendeu? Então, todo o interior do estado está regulando o paciente para o estado, porque, infelizmente, não consegue absorver todos os pacientes. Diante disso, a gente acaba entrando nessa questão que a gente pegou no começo da semana, uma discussão, no começo da semana, né? O final da semana passada para o começo dessa, as cidades da região dos lagos já estão falando sobre possível reabertura, flexibilização, quando a gente nem sequer atende a uma das recomendações, das 6 recomendações que a Organização Mundial de Saúde pede que se cumpra antes de começar a se pensar em flexibilização. E aí eu vou passar para o Dr. Yuri, porque a gente já tinha conversado alguma coisa sobre isso, sobre essas 6 medidas. Se a gente pode falar sobre cada uma, se eu quer fazer um apanhado para ver o que as cidades, não vamos falar apenas só de Búzios, mas a gente está falando, né, de pelo menos 4 cidades onde a gente tem um alcance maior, que é Búzios e Rio das Ostras, Macaé e Cabo Frio. Alô? Estão me ouvindo? Camila, exatamente isso aí. Em todos os lugares que sofreram com essa pandemia, que foram devastados aí nessa pandemia, é obrigatório, é mandatório seguir esse espaço da Organização Mundial de Saúde. Por isso que eu falei que eu agiria de uma outra maneira, porque eu não acho ainda que é a hora da flexibilização. Até porque essa curva da pandemia ela não para de crescer. Então, essa é a minha opinião pessoal, né? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Mas a curva ela não para de crescer. A curva ela está quase geométrica. Então, se a gente está tendo um aumento avassalador dos casos e a gente ainda não tem o que pode se dizer o pico da doença no nosso país, a gente não pode pensar em flexibilizar, porque na hora que flexibilizar, a pandemia vai sair do controle. E esse isolamento social ele é feito para que os hospitais não colabem, para não acontecer o que aconteceu no Equador, que as pessoas morriam, ficavam dentro de casa, ou na própria Itália, que tirava o tubo dos mais velhos para colocar nos mais novos. Isso é o objetivo desse isolamento, além de proteger os vulneráveis, né? Os idosos e aqueles que têm as comorbidades que agravam com a infecção, com o Covid. E dessa forma, eu nem pensaria ainda em flexibilizar. Não pensaria. Ao contrário, eu faria o teste maciço, eu rastrearia, eu acompanharia os pacientes que passaram por lá, pelo hospital, e que tiveram alta, que negativaram, faria ambulatórios de Covid para que as pessoas pudessem ser acompanhadas e tentar, com a massificação dos testes, isolar as áreas e ver aonde você está tendo uma maior casuística. Porque como que você vai fidelizar o teu resultado se você não tem comprovação do que você faz? Como que você vai dizer que você tem 1, 2, ou 10, ou 20, ou 200 casos se você não faz exame? Então, o isolamento social ele serve para isso, para você não deixar colabar o sistema de saúde. Por exemplo, o próprio teste. Se você faz os testes, profilaticamente, não é o termo, mas se você faz o teste maciçamente em todas as pessoas, você vai descobrir aonde vocês têm os nichos de infecção e quem são esses
transmissores da infecção, que muitas vezes são silenciosos. Então, eu acho que nós estamos ainda muito longe de chegar na flexibilidade. Yuri, eu queria poder aproveitar o gancho. Na verdade, é determinante, na verdade, que consiga se fazer a testagem em massa, né? A gente só que tem tido sempre a questão de que os testes estão vindo pelo governo do estado, não são a quantidade necessária para a testagem da população, ao mesmo tempo, ao teste rápido, aquele teste que demora mais. De que forma isso poderia ter uma força-tarefa poderia ser montada, na sua opinião, como médico, em municípios pequenos como Búzios, mas também como Rio das Ostras e Cabo Frio, para que essa testagem aconteça, e por que ela é tão determinante para achatar essa curva da contaminação? Bom, Vitor, vou começar pelo final. Ela é tão importante porque a maior parte, ou uma grande parte, dos pacientes infectados, eles são assintomáticos. Então, esse assintomático que é o perigoso, porque ele vai visitar o idoso, ele vai encontrar um paciente com comorbidade. Então, ele vai ser um veículo transmissor da infecção. Tá, tô no ar? Acho que deu problema. Não, a gente está te ouvindo, pode continuar. Tá me ouvindo? Uhum. Então, a massificação do teste, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai pegar aquele indivíduo que é assintomático e é um transmissor nato, porque ele, como não tem nada, ele continua transmitindo, entendeu? Então, hoje, saiu até um artigo na Nature, que é uma revista de pesquisa muito interessante, uma das mais respeitadas do mundo. Eles fizeram um estudo do ar ao redor de hospitais que tratam Covid. E, para surpresa de todo mundo, o ar, tipo um aerosol de Covid, tinha um halo de aerosol de Covid em torno do hospital ou dos hospitais de Covid que eles estavam testando. Então, a gente está diante de uma infecção, de uma pandemia muito séria, muito grave. Então, todas as armas que você tem para lutar a favor do ser humano e contra a doença, você tem que usar. Então, essa é uma forma de você destrinchar. Quanto à primeira parte da pergunta que você me fez, eu vou te falar uma coisa. Uma opinião minha. Saiu. Caralho. Yuri, consegue. Tá funcionando. Só ficou escuro. Eu tô sem vídeo. Peraí. Mas a gente te ouve bacana, pode falar. Estão conseguindo me ouvir também? Tá, estamos sim. Voltou. Então, Vitor, isso é que eu acho. Essas são as armas que a gente tem que usar. Todas as armas que a gente tem que usar contra a infecção e a favor do ser humano, elas têm que ser usadas. Eu gostaria de perguntar mais a respeito dos testes, doutor Yuri, que o senhor falou, assim, a gente encontra uma grande dificuldade, assim, de todas as prefeituras em realizarem os testes, né? Alegam que tem que vir do governo do estado, mas, ao mesmo tempo, a gente vê laboratórios particulares oferecendo esse teste, muitos testes, né? Então, assim, eles são caros para o município comprar. Qual é a grande dificuldade de se aplicar esses testes em massa? É o preço? É o acesso ao teste para as prefeituras? Olha, eu de verdade, claro que a gente vão ter prefeituras que têm dificuldade financeira, mas os testes, eles não são testes caros. Você vê, eu todo dia, praticamente, eu recebo um monte de gente me pedindo se eu posso ajudar, se tem teste... teste coreano, teste chinês, teste isso, teste aquilo. Então, se eu tivesse à frente da pasta, eu compraria os testes, eu compraria uma grande quantidade de testes e faria esses testes em massa, entendeu? Isso é fundamental. Claro, o município que não tem condição não vai conseguir fazer, mas aqueles que têm condição, eu acho que deveriam comprar, o próprio município comprar e realizar os testes em massa,
Isso é muito importante. Na Alemanha é fundamental, em todos os países que conseguiram controlar essa pandemia, a massificação foi fundamental. Até para poder planejar melhor o atendimento, né, Yuri? Para direcionar. Isso. Direcionar. Em Búzios, a gente tem um laboratório que está vendendo os testes. O valor a gente apurou e é em torno de R$300, se eu não me engano, ou 200 e alguma coisa. Haveria, se não fosse, como fazer uma espécie de convênio onde a população pudesse ter, pelo menos, ter um acesso mais barato aos testes? Seria uma forma de ajudar com que mais pessoas pudessem ser testadas, Yuri? Você acha que você foi secretário de saúde, por isso que eu te pergunto, porque isso envolve gestão também. Você acha que isso é possível? Seria possível de ser feito? Vitor, seria sim. Mas eu acho que, nesse momento, a responsabilidade ela é do Estado, ela é do município. Então, como que pode aquele paciente que já não tem nem o que comer, que está de quarentena, que está sofrendo, vai gastar R$300 para fazer um teste? Esse não é o meu pensamento. O meu pensamento é fazer a saúde chegar no povo, e não o povo chegar na saúde. Entendeu? Então, eu, como gestor, se fosse o gestor ainda, eu arrumaria um jeito legal, compraria os testes, organizaria e começaria uma massificação desses testes para poder mapear quais são os lugares determinantes para a infecção no nosso município. Doutor Yuri, o senhor acha que, diante desse cenário que a gente apresentou e as suas falas, o senhor acha que o que está faltando na cidade é gestão? Talvez o secretário de saúde que seja um pouco mais duro na cobrança com o governo do estado para o envio desses testes, porque até agora a gente só teve a notícia de 120 testes enviados, sendo que a prefeitura ainda estaria aguardando 60 para ter resultado positivo e negativo. A gente continua sem nenhuma informação desse tipo, e 120 testes num universo de quase 40 mil habitantes não faz nem cosquinha, né? Sim. Eu repito, né? O pessoal da saúde, eles estão trabalhando, né? A gente tem divergências de ideologia, de pensamento, até de forma de agir, da própria gestão. Eu penso diferente deles de muitas formas, mas eu também não posso, às vezes, ali dentro, a gente tem dificuldades que, para a gente que está de fora, não sabe o que acontece. Então, eu não posso criticar dessa forma. Mas o que eu faria é exatamente o que você me falou. Eu estaria em cima do Estado, eu estaria perturbando todo mundo, eu estaria tentando arrumar, buscaria parceria público-privada, que está em voga hoje, que todo mundo está fazendo. Eu buscaria caminhos para a gente conseguir chegar nesse ideal. E a pergunta agora vai para o doutor Lucas. Doutor Lucas, você acredita que a barreira sanitária também é uma ação fundamental na contenção do vírus dentro do município? Acredito sim, Vitor, porque hoje, como trabalho em Tamoios, lá muito difícil de fazer essa barreira, já está aparecendo muito caso suspeito. Então, é muito certo fazer. E a população tem que se conscientizar também, Vitor, que agora é o momento de só procurar atendimento médico se for realmente necessário, porque dentro do hospital é onde tem a maior contaminação, entendeu? Então, só procurar o hospital hoje, toda a população, se realmente for necessário, entendeu? Mas, para isso, Vitor, tem que ser montado, tem que ser feito alguma forma dos pacientes saberem quando ir, quando eu preciso procurar o atendimento, entendeu? Fazer um atendimento por telefone, para o paciente te explicar, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Aí você fala, você tem que procurar a unidade de saúde, você não tem. Orientar melhor a população. Você acredita que teria que ser uma ação mais direta nos bairros, feita com a própria saúde, indo aos bairros, para evitar que a população saia do seu local onde ele está tentando manter o isolamento? Sim, concordo. Vitor, agora o que tem que ser feito é sair só se for extremamente necessário. Porque, Vitor, o isolamento domiciliar é muito importante. Por que motivo?
A população brasileira, muito, 85%, 90% da população vai ter contato com o vírus. O isolamento domiciliar é feito para quê? Para que o sistema de saúde consiga atender todo mundo e não dê um colapso, entendeu? Então, o isolamento é muito necessário. O isolamento domiciliar tem que ser feito, sim, porque o nosso sistema de saúde, antes da pandemia, já era precário no estado do Rio, era um sacrifício conseguir vaga de UTI no estado ou em qualquer outro lugar. Então, com essa pandemia, se não fizer o isolamento domiciliar, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, vai entrar em colapso. Eu queria perguntar o seguinte, uma pessoa andando de máscara na rua, ela pode se sentir segura? Ela estaria segura andando de máscara? Isso protege a pessoa? Protege sim, querida. Protege. Por quê? Tanto andando de máscara, quando você for falar com você, assim, teve que ir para a rua, for falar com alguém, 1,5 metro de distância, entendeu? Tem que ser tomado todas as precauções em casa. Você chegou em casa, tira sua sandália, ou tênis, ou sapato, ou qualquer coisa, deixa do lado de fora de casa, entendeu? Já chega, vai direto para o banho, tira a roupa, bota na sacolinha e bota para lavar, entendeu? Cada um com o seu prato, com o seu garfo, com o seu talher, tudo separadinho, porque o vírus tem uma alta transmissibilidade. Então, é muito fácil a propagação desse vírus. E, na verdade, o que a gente percebe é que a gente ainda não tem, como dizem, 90% da população precisa pegar o vírus para ficar desenvolver anticorpos e não pegar a doença de novo. Não é bem assim que funciona o Covid. Você pode ser reinfectado. Lucas ou Yuri, quem quiser responder, pode ser o Lucas. Dr. Lucas. Cortou aqui. É que algumas pessoas defendem que as pessoas têm que ir para a rua para serem infectadas para desenvolver os anticorpos. E na verdade a gente sabe que não, que você pode ser reinfectado no Covid. Então não é bem assim que funciona. É um vírus muito novo, Camila. Então a gente não sabe o que acontece. Entendeu? Meu modo de pensar é que não deve ir para a rua. Se tiver contato, vai ter por acaso, mas não se deve ir para a rua. Tá? Porque é um vírus muito novo, a gente não sabe ainda, não tem vacina. Hoje já tem vários estudos e várias medicações, como retrovirais, como já estão estudando parte hematológica, entendeu? Entrando com anticoagulante, com vários tipos de medicações, entendeu? Com antibiótico, com corticoide. Então a gente não sabe o certo de como é o vírus. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Yuri. Yuri, eu li recentemente que um dos maiores riscos são as comunidades mais adensadas, como favelas, comunidades mais pobres. Macaé, por exemplo, tem duas comunidades com aglomeração muito grande, que é Malvinas, Nova Holanda. E em Búzios, um dos casos confirmados de Covid é justamente um morador do bairro Cantinho do Céu, também conhecido antigamente como Buraco Quente, que é justamente, acho que, um dos bairros mais adensados, de uma pequena localidade onde as casas são muito próximas, muitos moradores morando no mesmo quintal. Chegou a ser considerado pelo IBGE em 2012 como conglomerado subnormal, que é o nome técnico que eles dão justamente para chamar de comunidades ou favela. O que você teria a dizer sobre isso? Que isso me preocupa porque eu imagino que aonde um caso desse possa acontecer, a gente já possa ter várias outras pessoas já contaminadas que talvez não tenham desenvolvido sintomas, mas que a contaminação já esteja acontecendo nessa localidade onde as casas são mais próximas, onde muitas pessoas dividem o mesmo cômodo. Vitor, no Brasil, a gente tem em torno de 12 milhões de famílias que moram mais de 5 pessoas na mesma casa. Então, isso aí é um ponto realmente muito preocupante. Vou citar um exemplo da Rocinha, no Rio. Teve o primeiro caso de Covid acho que numa quarta-feira. No sábado já tinham 6, na outra semana já tinham 20. Eu acho que hoje na Rocinha, se eu não me engano, já são 96 casos. Então, em 10 dias, saiu de 0 para 100. Essa é uma realidade que a gente vai enfrentar e os países de terceiro mundo também vão enfrentar. Porque não tem para onde ir, são pessoas carentes que precisam de ajuda e moram ali, todo mundo, um amontoado no outro, não é porque eles querem, é porque é a forma que eles têm de sobreviver, de
de lutar, né, pela vida deles, e isso é inevitável, querido. É por isso que eu sempre digo e repito, eu sou contra a flexibilização nesse momento, até a gente ter pelo menos uma estabilização, um patamar dessa curva. Então a gente está muito longe ainda de flexibilização. Na hora que isso chegar realmente nas comunidades, como está chegando, nós vamos começar a ver muita morte, muita tristeza, na minha opinião. Você acha que a gente... A falta de informação sobre os casos, onde eles estão distribuídos, em quais bairros, qual a faixa etária, isso nos dá uma falsa sensação de segurança de que o vírus esteja controlado, especialmente aqui em Búzios, que a gente tem 7 casos, comparado às demais cidades da região, como Cabo Frio, que está com 26, né, e Macaé, 93, e os números divergem entre o estado e o que as prefeituras divulgam. Então a gente tem uma certa... a gente fica confortável de achar, já posso ir para a rua, já posso abrir o comércio, já posso abrir as praias, já posso receber turista, porque só temos 7 casos confirmados, quando na verdade a gente não tem ideia de quantos casos, nem se a gente tem pessoas assintomáticas que estão espalhando o vírus. Então é esse o perigo? Sim, 100% é esse o perigo. Lá, eu acho que até para a gente pensar numa flexibilização, porque a gente, pensando no lado, né, do ser humano, o que acontece é que nós deveríamos... Não tem a vigilância sanitária, você não tem que ter uma licença sanitária. Eu acho que nós deveríamos criar um alvará sanitário para que os estabelecimentos, antes de pensar na flexibilização, todos eles se preparem para uma nova realidade, para uma nova vida, para um novo tempo depois dessa infecção. Então, é fundamental que a gente crie mecanismos para tentar conviver com essa pandemia, para que não haja um colapso também econômico e social do país. Porém, eu acho que, e bato sempre nessa tecla, que ainda não é o momento e nós estamos muito longe desse momento. Pior do que você fazer uma vez é você ter que voltar atrás e fazer de novo. Então, eu sempre digo que quem faz direito faz uma vez só. Eu sei que é duro, é difícil, mas a história da humanidade, ela nos mostra superação, né? Ela nos mostra que o ser humano consegue vencer todas essas adversidades que acontecem. A Europa já viveu 2 guerras mundiais, muitos países vivem dramas naturais, catástrofes naturais, e isso tudo também gera sofrimento, dor, morte. Então está na hora agora de nós estarmos unidos e aprendermos a sofrer um pouquinho. A gente já sofre tanto, né? Nós brasileiros, a gente já sofre tanto. Os menos favorecidos sofrem ainda mais. Mas, infelizmente, esse momento é o momento da gente aprender a sofrer sem reclamar, ter resignação, ter humildade e suportar essa prova. Isso é o mais importante. Até que nós possamos conhecer um pouco mais desse vírus, um pouco mais da fisiopatologia da doença, um pouco mais dos tratamentos melhores. Você vê, a Alemanha teve o menor índice de morte e lá não entubaram ninguém. Era catéter nasal e oxigênio na macro, né? Então, a gente tem muito que aprender ainda e muito que fazer antes de pensar nessa flexibilização. E como é que a gente sabe qual é o momento de voltar em segurança? Na hora que a curva pelo menos estabilizar, mas sem dados, sem testes, sem massificação, sem esse acompanhamento, eu acho que seria leviano por parte de qualquer um dizer que já é o momento da flexibilização. Lucas, com a chegada do inverno que se aproxima, com o tempo mais frio, a gente tem mais a temer daqui diante? Sim, Vitor. Porque o vírus ele não suporta calor, né? E agora no inverno aumenta
as chamadas IVAs, que são as infecções respiratórias altas. Entendeu? E o vírus ele já vem com o quê? Os sintomas são coriza, tosse, dor de cabeça, entendeu? E com o frio agora, os pacientes asmáticos, isso tudo exacerba. Então, a temperatura fria não é bom. Então, agora vai começar a aumentar as infecções respiratórias e, com isso, aumentar os atendimentos. O importante agora, Vitor, é manter a imunidade alta. Porque o que combate esse vírus, qualquer tipo de virose, é a nossa imunidade. Entendeu? É a imunidade do nosso corpo. Então, e para quem tá em casa agora, por exemplo, a gente com criança ou as pessoas que conseguem cumprir a quarentena, que têm saído pouquíssimo, o senhor está falando de aumentar a imunidade. O que a gente podia fazer? O que a gente pode fazer? Tomar banho de sol? Quais seriam suas recomendações como médico para a gente poder se manter forte para esse momento? Olha, Camila, sol é bom na parte da manhã, pegar um solzinho, se alimentar direito, se hidratar bastante é essencial, ter uma boa noite de sono bem dormida, isso tudo aumenta a imunidade. Boa alimentação. Minha pergunta vai para o Lucas, para o Yuri. Yuri, você acha que essas... eu não tenho como não perguntar o que eu vou perguntar agora. Acho que posturas como a do presidente e também de outras lideranças também municipais que de não levar em conta o perigo do vírus tem atrapalhado ainda mais que a população possa se preocupar em seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde em relação ao isolamento e outros cuidados para a não infecção do Covid-19? Alô? Oi. Oi. Quer que eu repita a pergunta? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Eu perguntei se a postura... Eu estou te ouvindo. Enquanto isso, eu vou perguntar para o Lucas. Então, acho que... Tá ouvindo? Lucas, se você puder responder, então, enquanto o Yuri resolve lá a conexão dele, porque eu acredito que as pessoas tendem a seguir os líderes, né? E aqueles que, na verdade, devem dar o exemplo em relação ao problema. Vitor, quanto mais divergência houver em relação a isso, a população fica vendida. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que falar uma língua só, Vitor. Entendeu? Sei que também tem a parte econômica, que é uma situação muito perigosa, mas nós temos que entrar num senso comum, Vitor, para poder resolver as duas partes, entendeu? Mas acho que tanto o presidente, quanto o ministro da Saúde que entrou agora, quanto os governadores, todo mundo tem que estar falando a mesma língua nessa hora. Tem que deixar a política de lado nesse momento tão difícil que é a pandemia. Ok. Vitor, estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim, perfeito. Olha, cara, eu acho o que está acontecendo eu acho que o que está acontecendo no nosso país é vergonhoso, é muito vergonhoso. A vaidade, o orgulho e os interesses políticos em detrimento do ser humano, em detrimento do bem comum, né? Isso é muito triste para mim. Ainda hoje eu vi o Mandetta falar que o Bolsonaro assassinou a ciência. E realmente, ele é o presidente, realmente, ele é o chefe máximo da nação, tem meu respeito por isso. Mas ele não deveria nunca, jamais, caminhar num caminho jamais navegado. Ele não entende nada de medicina, de ciência, nem nada disso, para poder fazer comentários tão hostis, comentários tão ruins, demitiu o ministro que estava fazendo um trabalho excelente, justamente por vaidade. Eu nunca concordo com isso. Eu acho que na medicina a gente não pode ter vaidade. Ou melhor, podemos sim. A nossa vaidade tem que ser a de curar os nossos pacientes, a de curar os seres humanos, o de fazer uma vida melhor. Então, isso é sempre o que eu penso. Eu tenho, na minha opinião, é lastimável e triste. É o retrato de um país do terceiro mundo que se preocupa com o que não tem que se preocupar
e deixa o que é sério de fora. Então, é com muita tristeza que eu vejo essa situação. Eu queria saber de vocês, relacionado a quem nós devemos nesse momento. A princípio, você falava que o Covid-19 ele era mais risco para quem tinha alguma doença crônica e os idosos. A gente já estamos com um caso, inclusive em Búzios, foi confirmado que um dos casos é de alguém entre 10 e 19 anos. Então, a gente está percebendo que jovens, inclusive alguns no Brasil já tem casos de bebês e jovens adolescentes que já morreram por Covid-19. Eu acredito, e hoje eu tive que, nós estamos cumprindo isolamento na nossa casa, mas tive que ir ao mercado e percebi que pouquíssimas pessoas estão usando máscaras nas ruas, em especial os jovens, então, nenhum. Estão andando como se nada tivesse acontecido. A adesão ao uso de máscaras é mínimo, pela minha observação. Eu queria ver com vocês se a gente se mantém, que ainda há esses grupos de risco tão exatamente bem colocados, ou se a gente já tem que temer mesmo que diferentes idades e já pode ocorrer o problema do Covid de forma mais intensa. Vitor, realmente o grupo de risco ele é muito mais acometido. Se eu não me engano, em torno de 79% acometido dos pacientes que têm uma idade mais avançada e estão no grupo das comorbidades, né? Diabetes, DPOC, hipertensão, enfim, isso que a gente já está mais do que batido. Mas o vírus, ele mata o são também. Ele, não só no Brasil, mas no mundo todo, morreram pessoas sadias, morreram atletas de alta performance, morreram... Graças a Deus, ele ataca pouca criança, né? A gente tem muito pouco caso de morte em criança. Mas, realmente... Eu não queria pegar. Essa história que todo mundo tem que pegar para imunizar, eu preferia ter só contato com ele e meu organismo imunizar. Por quê? Porque o Covid é uma loteria. E qualquer um, infelizmente, se pegar essa parte do vírus que leva para esse agravamento e tiver essas complicações respiratórias graves do jeito que são, é uma loteria. Você realmente ele pode atacar e matar pessoas fora do grupo de risco, apesar de ser um número bem menor. Isso tudo, Vitor, vai depender da imunidade que a pessoa está. O cara que tem diabetes, que é idoso, que tem hipertensão, que é coronariopata, que tem problema de coração, esse paciente, sim, é mais propenso a ir para o tubo, a ter a piora do quadro. Agora, se ele pegar um de 25, 30, que não tem nem diabetes, mas está com a imunidade baixa, também pode levar o paciente a óbito. Tudo depende da imunidade que você tiver. Como é que vocês dois, sendo médicos, né? Eu imagino que com certeza vocês estão atuando no meio da pandemia. Como é que vocês estão enxergando a contaminação dos profissionais? Como que está acontecendo a distribuição dos EPIs? Se está funcionando nos locais onde vocês trabalham? Ou como vocês têm enxergado? Está funcionando sim, querida. Quer dizer, eu trabalho hoje em Tamoios, em Cabo Frio. Lá nós estamos com EPIs, com tudo certinho, mas que dá medo da Camila. A gente imagina, porque vocês acabam recebendo muito, tendo contato mais aproximado com o paciente nessas condições, né? Mas esses casos têm chegado até os hospitais, vocês têm acompanhado muitos casos suspeitos, ou as pessoas estão mesmo com a síndrome gripal. Como você disse, o bom é não procurar a unidade de saúde agora, só em casos, né, dos sintomas mais agravados, é isso? Sim. O que a gente passa para a população é o quê? Que é o que o Brasil todo está fazendo, né? Pacientes com sintomas leves manter o isolamento social. Pacientes que tiverem com dificuldade de respirar, com esforço respiratório, devem procurar o hospital, sim. E, Camila, a outra pergunta que você fez, se nós estamos tendo muito caso suspeito, está cada vez aumentando mais, Camila. O que a gente pode esperar em termos de remédios, assim? Porque tem muito médico que defende que a vacinação natural, né? Tem que pegar, que aí você já fica imunizado, e que não é tanto problema assim, porque alguns remédios já estão fazendo efeito e que teriam formas de tratamento se for feito no início
no início da doença. Não esperar muito e tal, mas logo nos primeiros sintomas você conseguir tratar. Que remédios são esses? Do que está se falando, na verdade? Olha, isso aí foi muito falado sobre a cloroquina e a azitromicina no início, que não deixava agravar a doença. Hoje, já viram que as evidências são muito fracas e que o FDA, né, o departamento do Food Drugs Administration, o departamento que gere isso nos Estados Unidos, já contraindica o uso e diz que não tem mais por que usar nem a azitromicina e nem a cloroquina. Já estão fazendo teste com anticoagulantes, com retrovirais, com antibiótico. Aquela ideia do plasma também, de... Não tem? Sim, mas é tudo muito novo, Fernanda. É tudo... para você liberar uma medicação dessa para a população, tem que ter estudo. Porque você vai liberar falaram da cloroquina, disso e daquilo. Você libera a cloroquina para cardiopata é um perigo. É que tem médicos que dizem que esse problema não vai acabar mesmo tão cedo, é uma coisa de anos, porque se não acontecer essa vacinação natural, que seria as pessoas pegarem e ficarem imunizadas, o vírus vai estar sempre sendo uma ameaça, ele vai estar sempre por aí. E quem não pegou vai estar sempre sujeito a pegar, porque ele não vai sumir de uma hora para outra. O que vocês falam disso? Não, Fernanda, mas a gente vai ter as vacinas. As vacinas, a Itália está tendo um resultado muito bom das vacinas e já conseguiu imunizar os macacos. Então, muito em breve, a gente vai ter vacina de Covid. O vírus ele vai continuar aí por muitos anos, mas a população vai estar vacinada, vai estar protegida dele. É o que você falou, né? Desculpa. É o que você falou sobre a gente ter um pouco de paciência de aguentar esse momento mais difícil para não ter que encarar, de repente, uma morte em massa, que pode ser o possível, né? Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, como que funciona, por exemplo, o tratamento de um paciente mais grave, qual é a rotina até a ponto de ser entubado, porque a gente tem uma alta taxa de cura, né? As pessoas têm uma letalidade alta, mas também as pessoas têm se curado cada vez mais. Oi, tá ouvindo, Camila? Tô ouvindo, tá todo mundo ouvindo. Camila, cada hospital, assim, onde eu trabalho, usam a azitromicina, retrovirais, entendeu? Já tem estudo, é o que eu te falei mais cedo, tem estudos com anticoagulantes. Então, vai de cada paciente, entendeu? A gente lá montou um protocolo, estamos entrando com azitromicina, entendeu? Em pacientes que foram para o tubo. E alguns têm quadro de melhoras, entendeu? Não, Camila, na verdade, é tudo muito novo para todo mundo, né? Então, que eu citei a Alemanha mais cedo, eu vi a responsável, a chefe, por toda o controle e a execução, né, do Covid na Alemanha, e ela dizendo que eles estavam entubando os pacientes e viam os pacientes morrer mesmo entubados. E elas acharam que aquilo ali não era o caminho certo, entubar o paciente. E começaram a usar macro com catéter nasal em altas concentrações de O2 e viram que os pacientes morriam muito menos do que eles eram entubados. Mas isso é uma experiência alemã, que é uma das melhores medicinas do mundo, mais avançadas do mundo. Porém, já é um caminho a ser seguido, a ser pensado. Então, antes de você pensar em entubar o cara direto, você pode tentar fazer esse protocolo e deixar para entubar só aqueles que realmente não tem jeito, porque a intubação ela também não garante a cura ou a sobrevivência daquele paciente, né? Então é tudo muito novo, é tudo muito conflitante, e a medicina ela vive de evidência, ela é baseada em evidência, ela precisa da evidência para a gente descobrir aonde errou e aonde acertou e corrigir sempre. E é isso que está faltando, por ser muito novo e ter pego todo mundo de surpresa. Dá para precisar se nós temos mais ou menos uns 2 ou 3 meses ainda de tensão pela frente? Ou existe uma possibilidade de medir isso? A gente possa pensar, daqui a 3 meses a gente está conseguindo sair de casa, começando a voltar à rotina ou não? Vitor, olha só, daqui a 3 meses eu espero que esteja tudo normal. Mas
quem fizer essa previsão pode me dar o número da loteria, o número da Mega Sena, que, pô, eu vou jogar com certeza. Irmão, isso é muito difícil. É muito. Ninguém pode falar isso. Ninguém. Até porque, como Tudo eu te vai disse... depender, Vitor, do isolamento, tudo vai depender do tamanho de contágio, entendeu? Depende muito, Vitor. Tá na nossa mão de estar conscientizado disso e na mão do poder público em colaborar, de ajudar a população mais simples a conseguir manter o isolamento social. A gente pode resumir dessa forma? Sim, perfeito. Agora, a obrigação do Estado é ajudar aquele que precisa. A gente percebe que o Vitor tá doido para acabar esse isolamento, né? E assim, pra gente tirar um pouco da seriedade, eu vou aproveitar para falar aqui sobre a pergunta da Cacau, que eu acho que muito me interessa também. A pergunta para vocês dois: dá para beber cerveja quantas vezes por semana? Só não exagerar, Camila, porque bebida abaixa a imunidade. Tá dado o recado, viu, Cacau? Pode beber mais devagar porque baixa a imunidade. A gente já tá aí com 50 minutos de live, um assunto que rende bastante. A gente tá muito agradecido com a presença de vocês dois, médicos, assim, o Dr. Yuri, que tem um passado aqui em Búzios recente, o Dr. Lucas também, e vieram trazer um pouco dos conhecimentos deles pra gente e pra quem tá nos ouvindo em casa. E aí eu vou entregar pra Fernanda e pro Vitor pra se quiserem fazerem as últimas perguntas aí, porque também já vamos para quase 9h20. É uma curiosidade, doutor Yuri, doutor Lucas. Hoje eu li que a nicotina, os fumantes de cigarro, que eles teriam adoecido menos, embora a gente pensasse, né, que isso pudesse ser um agravante, o fato de ser fumante, mas eles estão descobrindo que parece que a nicotina ela bloqueia, de alguma forma, o vírus. Tanto que o número de fumantes que estão adoecendo é pequeno e eles já estão pensando até em fazer um tratamento com aqueles adesivos, né, de nicotina nos hospitais. Vocês já ouviram falar disso? Olha, eu até vi hoje essa matéria, mas eu nem me aprofundei, eu também não li sobre isso. Sabe por quê? Porque é isso aí, todo mundo está tentando achar uma fórmula para curar. Né? Então, está todo mundo estudando muito. O mundo científico acho que nunca teve tão movimentado como está agora. Porém, se nós formos analisar um outro número, você vai ver que fumar não é muita vantagem. Por quê? O paciente que fuma, ele tem 14 vezes mais chance de ter doença grave. Então, se de alguma forma a nicotina bloqueia o vírus, mas também quem fuma quando pega, tem 14 vezes mais chance de ter a forma grave da doença. Então tem que pensar dessa forma, né? Até porque, Fernanda, o vírus, se eu não me engano, ele causa fibrose pulmonar. Sim. E num paciente que já é fumante, já tem o pulmão prejudicado, eu não li sobre o caso também, tá, Fernanda? Mas vou procurar ler, mas não acredito não. E olha que eu sou fumante, Fernanda, eu queria acreditar nisso, tá? Não seria um estímulo ao cigarro, mas talvez a história dos adesivos de nicotina seja um caminho também. Né? Sim. Mas evidência, Fernanda. Medicina é evidência. Temos que ter mais evidência, temos que caminhar mais para poder falar de qualquer tipo de tratamento. Bem, a minha parte eu queria entrar na questão, a gente está todo muito preocupado com o Covid-19, devemos estar, mas eu acredito que está tendo um pouco em alguns municípios em especial aqui na nossa região, a gente está se esquecendo de um inimigo mais antigo também, pouco tem se falado em relação a chikungunya, dengue, e que também é um problemaço aí, que a gente pode estar nesse bolo aí e deveria estar sendo visto também, não sei se estou enganado. Vitor, estamos chegando na época dessa endemia, estamos chegando na época agora das arboviroses, por isso que tem a minha preocupação aqui no nosso país, porque a gente vai estar no ápice do Covid e vai estar começando também essas endemias que a gente já tem, que são as arboviroses. Então, imagina o caos que vai ficar. Covid, chikungunya, dengue hemorrágica e todas essas outras variações que acabam aparecendo. A situação é preocupante. A gente tem que ter muito cuidado de verdade e ser muito cauteloso antes de tomar qualquer tipo de medida mais relaxante, aí, mais relaxativa. Nós temos que ter cuidado, porque a situação inspira cuidados, entendeu? Justamente aí entra a questão de não colapsar o sistema de saúde, né, Yuri?
Colapsar. O sistema nosso já é colapsado. Você imagina, não vai ter vaga para todo mundo. E é aquela tristeza. No Rio já estão começando a pegar caminhão frigorífico daquele gigante de carne para começar já a colocar corpo. Essa é a realidade. É isso que a gente vai passar. No Nordeste também já está assim. Exatamente. Então, temos que ter cuidado. Eu acho que ainda não é hora de flexibilizar nada. Ao contrário, é a hora de acelerar tudo a favor da população. Fazer exame, delimitar, demarcar as zonas, acompanhar os pacientes, ter um acompanhamento de perto das pessoas menos favorecidas, ir até a casa delas e vê-las, orientá-las, estar perto. Esse é o momento da verdadeira humanização tão falada na medicina, né? Eu, sem querer me alongar e ficar muito tempo no assunto, mas eu acho que as minhas colegas concordam que também falta com um pouco de comunicação também, né? Eu acho que comunicação agora é crucial, porque justamente nós estamos nesse momento aqui. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo receber comunicação de que estão enterrando pessoas em vala comum em outros lugares, que os corpos estão ficando dentro das casas em alguns países mais pobres, e que a morte realmente está chegando. Aqui no Brasil também, na região norte do país, a situação já está bem grave também, mas eu acho que nós, quando eu digo, porque eu me incluo aqui na responsabilidade dentro do município também como profissional, mas também isso envolve a comunicação pública também, nós não estamos comunicando bem a população do grande perigo que nós estamos correndo e estamos deixando as pessoas acreditarem que talvez seja melhor, porque a cidade não pode parar, porque a economia não pode parar. E a gente sabe que esse negócio de economia, quando não pode parar, quem morre primeiro é pobre, né? Concordo contigo, Vitor. De que adianta economia se tu não tiver ninguém para usar a economia, para gastar a economia, para viver a economia? Entendeu? O ser humano é acima de tudo. Nós somos médicos. O ser humano é acima de tudo. Entendeu? O Estado agora tem que dar um jeito, os governantes aí, eles têm que dar um jeito e ajudar a população e manter esse isolamento. Hoje eu vi, parece que em 22 capitais do Brasil, o isolamento já está abaixo de 50%. Isso é muito temerário, muito temerário. Isso vai aparecer lá na frente. Pois é, e a gente acaba sempre tocando nesse assunto, né? E o nosso papel aqui, eu ia até fazer uma pergunta no meio da nossa conversa sobre isso, sobre o nosso papel como jornalistas, de levar a população através de canais como esse que a gente criou, para discutir e trazer informação mesmo para proteger as pessoas, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente fala sobre proteção às pessoas, para saber o que se faz, o que não se faz. Como você disse, né? Um vírus muito novo, o jeito de se portar diante dele mudou, né? A princípio a gente não usava máscara, depois pediram que usasse máscara, se falou de isolamento horizontal, vertical. Então, assim, é importante o nosso papel também, e principalmente a gente precisa tocar sempre no ponto da liberdade do trabalho do jornalista, o direito à informação, o acesso à informação, e que nenhuma pergunta não é pertinente ou considerada estúpida. Toda pergunta é importante para cada vez mais as pessoas saibam com o que elas estão lidando, e tê-los aqui na nossa live, aqui 9h20 da noite, pra gente é uma honra, a gente agradece, inclusive reforça o convite pra gente vir falar de repente só sobre as arboviroses, para ver, né, qual é o nosso papel aqui também de conscientização, os 10 minutos contra a dengue, nada disso pode ser esquecido nesse momento, né? Aí eu deixo o espaço aberto para vocês quiserem fazer as últimas considerações para a gente ir caminhando para o final da nossa live. Eu queria agradecer vocês de uma forma bem especial, um carinho muito grande. Estar aqui, todas as vezes que vocês me chamarem, eu venho com um prazer muito grande. Eu amo jornalismo, eu amo jornalistas, né? Acho que essa guerra, nenhum médico, nenhum governo, ninguém vai vencer sozinho. É um esforço de toda uma sociedade, de vocês da comunicação, de nós médicos, dos governantes, da população. É o momento de estarmos unidos. Cada um se doar um pouco. É isso aí. Estarmos unidos num coração só, um pelo outro, e lutar contra o mal maior, que é essa infecção que está assombrando todos nós, né?
É isso, então a gente agradece mais uma vez a participação de vocês. Obrigada, Fernanda, obrigada ao Vitor. E você que acompanhou a gente até aqui até esse momento, agradeço por estar aqui até o final da nossa live. Lembrando que o nosso conteúdo está disponível lá no YouTube logo em seguida, acabando a live aqui, você já pode acessar essa entrevista na íntegra, se por acaso ela passou agora na sua timeline e você se interessou, então aqui mesmo no Facebook. Você pode compartilhar, curtir, comentar e interagir com a Prensa de Babel. E inclusive o João está colocando aqui no nosso GC o contato da Prensa de Babel para você mandar sua sugestão de pauta, sugestão de entrevistados, para que você possa ter um contato mais direto com os nossos repórteres. E também amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos receber aqui o empresário Francisco Navega, que vai falar um pouco mais com a gente sobre essas questões da volta, recomeço, a volta, né, do trabalho do comércio, do turismo, devagar, respeitando o caminho natural do combate ao vírus. E também a gente vai ter 2 empresários aqui de Búzios que também vão falar com a gente, que é o Jean Mancini e o Rodrigo Sobral. Então a gente se encontra amanhã a partir das 19 horas, eu, Vitor Viana e a Fernanda Quintela, aqui na live da Roda do Prensa. Até amanhã e obrigado por ter ficado com a gente até agora.